Sentem-se todos cumprimentados, sejam bem-vindos. Prepare realmente o seu bloco de notas, a sua Bíblia, porque hoje Deus tem grandes milagres para si. E como habitual, eu estou em casa dos donos de casa, e desde já eu vou passar a palavra que eles vão cumprimentar a família aí em casa. Então, boa noite, donos de casa. Muito boa noite a todos que nos acompanham em casa. Dizer que este é o grupo familiar da Igreja de Micajuíri. Cá estamos para mais um grupo familiar. Amém. Obrigado. Deus. Muito boa noite, dona de casa. Boa noite a todos os telespectadores lá em casa e fiquem conosco até daqui a perto de 45 minutos, 50 minutos para mais uma vez ouvir a palavra de Deus. É exatamente isso. Então, para todos aqueles que estão a acompanhar, estão ligados ao nosso programa, que querem contar o seu testemunho ou mandar a sua SMS, dizer de onde é que nos acompanha ou fazer um pedido de oração, podes mandar a sua SMS para o número 84241816 que nós vamos ler para si e vamos orar por ti, quase já no finalzinho do nosso programa. E desde já nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos começar com o nosso grupo familiar. Então, a minha exortação também a todos que acompanham o nosso programa, não distraiam-se, concentrem-se mesmo neste grupo familiar e nós vamos entrar na presença de Deus com hinos e de alegria, de atos, porque Deus ama e gosta daqueles que entram na presença dEle com muita alegria. Amém, família? Amém. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra seu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra seu nome. Senhor, Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei seu nome, príncipe da paz irei. Senhor, és poderoso. Senhor, 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 quão majestoso em toda a terra seu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra seu nome. Senhor, Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei seu nome, príncipe da paz irei. Senhor, és poderoso. Oh, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. mais uma vez, oh, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. oh, exaltai, Exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. mais uma vez, oh, exaltai, Exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. glória a Deus, aleluia. Então, neste momento nós vamos adorar a Deus. Então, quero convidar a si aí em casa a fechar os seus olhos, a esquecer o seu irmão da direita, da esquerda, a afastar tudo que o possa distrair neste momento. Feche os teus olhos, levanta os teus braços, que nós vamos adorar a Deus nesta noite. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Molda minha vida ao seu querer, ao seu
quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como vaso nas mãos de um oleiro, molda minha vida ao seu querer. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. faz de mim, Senhor, Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão. Santuário, eu serei. faz de mim, Senhor, Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com coração cheio de gratidão. Santuário, eu serei. santuário, Santuário, eu serei. Amém. Com seus olhos fechados, com sua cabeça baixada, eu vou orar. Querido Deus, ó Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença neste lugar, que nós te entregamos, Senhor, diante da tua presença, diante do teu trono, este grupo familiar e a todas as pessoas que estão a acompanhar neste momento este grupo familiar de todas as plataformas digitais que nós temos, Senhor, que eles estão atentos com seus ouvidos abertos, seu coração preparado para ouvir a tua palavra em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que eu, com toda autoridade, Senhor, eu ordeno a todo espírito de apatia espiritual, de cegueira espiritual, que tenta se levantar para todas as pessoas que estão a assistir este programa pela primeira vez, eu ordeno que caia por terra em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós falamos, Senhor, é isso que nós concordamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, podemos tomar o nosso assento aí em casa também, podem tomar o assento, podem sentar aí no vosso sofá. Só queria mesmo reforçar aqui a todos que gostariam mesmo de mandar uma SMS a cumprimentar alguém, ou a mandar beijinhos, abraços, ou alguém que gostaria mesmo de contar o seu testemunho, pode enviar a sua SMS para 84 24 18 16 9. E desde já eu queria deixar aqui breves anúncios, dizer que a nossa igreja sede, nós estamos localizados aqui na Avenida Emília Daúso, 1735, bem em frente à Escola Estrela Vermelha. Dizer que de segunda a domingo nós temos reuniões aqui na nossa igreja, começar de segunda-feira, dizer que nós temos a reunião A Origem dos Problemas pelas 18 horas, Fé e Cura Divina, terça-feira também pelas 18 horas. E dizer que sexta-feira nós temos duas reuniões intituladas Lutar até Vencer, umas 7 e umas 18 horas. E sábado nós temos o PDC especial das 7 às 8 horas e de seguida nós temos a campanha de evangelização, onde nós saímos para cumprir o maior mandamento que Jesus nos deixou, que é Marcos 16:15, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E também dizer que de segunda a sexta-feira nós temos o PDC presencial aqui na nossa igreja, das 6 às 7 horas.
Domingo nós temos 3 reuniões, 2 intituladas Encontro com Deus, uma às 7, uma às 9 horas, e pelas 15 horas nós temos a reunião da família, onde os solteiros, os casados, todos aqueles que pretendem construir uma família, dirigem-se a essa reunião para aprender mais qual é a vontade de Deus para a sua família. E desde já também queria deixar aqui um anúncio a todas aquelas pessoas que vivem na região da Baixa, anunciar que nós temos a nossa igreja da Baixa, que acontece somente por enquanto aos domingos pelas 9 horas, que está localizado bem na esquina entre 25 de setembro e a Avenida Carlos Marx, bem no Hotel Onomo, no segundo andar. Todos os domingos pelas 9 horas nós estamos lá. E também queria aproveitar desde já também deixar aqui alguns anúncios acerca dos manuais que nós temos aqui no nosso ministério. Temos este manual que é a Origem dos Problemas. Temos aqui, para aqui todos aqueles que dizem que gostariam de evangelizar, mas eu não sei como evangelizar, temos aqui este manual também que tem como tema evangelização. Para aqueles que dizem eu gostaria mais de aumentar o meu padrão de vida na área financeira, hoje vamos falar um pouco também acerca das finanças, do dinheiro, dos dízimos, e nós temos esse manual aqui que fala acerca de finanças. Então nós temos vários manuais, temos este de cura divina para aquelas pessoas que se encontram sobre alguma enfermidade ou conhecem alguém. Nós temos este manual também que tem sementes de cura divina. Então, esses foram os anúncios. Nós temos vários manuais aqui na nossa igreja sede. E desde já também vou passar a palavra aos donos de casa, que também são pastores, são servos da igreja de Micajune, que também vão aqui deixar os anúncios das suas igrejas. Amém. Glória a Deus. Em primeiro, obrigado, líder. Mandar um forte abraço também para a minha esposa que está a assistir-nos. Ela está a trabalhar, mas também está conectada ao grupo familiar. Glória a Deus. Dizer também que nós na igreja Micajune localiza-se no bairro da Munhuana, bem próximo ao Instituto de Formação de Professores. É só perguntar lá onde é a Igreja Maná e nós estamos lá. Temos também o grupo familiar a decorrer hoje, quarta-feira. Temos sexta-feira a reunião de lutar até vencer pelas 18. Domingo, 8 horas, estamos lá para ter um encontro com Deus. Também não esquecer de mandar um forte abraço, porque nós pertencemos a uma provincial que é Maputo 2, ao nosso bispo Décio Estevão e toda a família da Maputo 2. Dizer que a nossa provincial tem a sua sede na Avenida 24 de Julho, bem ao lado do Ministério da Educação. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Então nós agora vamos passar para outra parte do nosso grupo familiar, que vamos falar acerca do amor de Deus. E a nossa dona de casa, hoje a Merlinda, vai nos abençoar com essa palavra de exortação acerca do amor. Obrigada, líder. Então, vamos abrir lá as nossas Bíblias em Romanos 12:2. Nós temos como lição de amor hoje, ressentimento. Hoje nós vamos aprender o que é o ressentimento. Amém. Normalmente, o ressentimento vem por resultado de alguma ação que as pessoas fizeram para nós de forma consciente ou inconscientemente. Porém, ao invés de nós decidirmos perdoar ou deixar passar aquela ação, o sentimento vem vez após vez. É um pensamento que vem sempre na nossa cabeça e a pessoa não consegue se livrar dele. O nosso apóstolo aqui diz, geralmente o ressentimento tem como causa uma injúria, a pessoa sente-se injuriada, maltratada, vexada, ridicularizada, ofendida. Algo não correu como desejado e a pessoa culpa ao patrão, a um colega ou até mesmo a Deus. Mas isso acontece por quê? Porque às vezes é porque nós não sabemos administrar aquilo que são os nossos sentimentos. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos experimentar aquilo que é bom de Deus, aquilo que vem de Deus, tudo que vem de Deus é bom. E para que nós possamos usufruir disso, nós temos que deixar os nossos achos, deixar os nossos sentimentos, deixar o nosso eu de lado e colocar à disposição de Deus aquilo que é dele. Nós vamos aprender agora a libertar aquilo que é
a nos libertar do ressentimento. O nosso apóstolo aqui pontua 3 coisas que nós devemos fazer para que nós possamos nos libertar do ressentimento. Primeiro, nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem. Quão difícil é falar bem daquele que eu sei que fala mal de mim. Verdade. Às vezes é uma situação em que nós ouvimos as pessoas a falarem mal de nós mesmos, nós chegamos assim de repente, ou às vezes as pessoas até falam na nossa cara mesmo, mas é uma decisão que eu tenho que fazer. Exato. Ou eu retalio e aquilo me faz mal, ou eu decido simplesmente perdoar. Exato. Que é aquilo que a palavra de Deus nos diz. Exato. O nosso apóstolo aqui já nos diz, nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem. É um exercício difícil, mas é uma coisa que nós fazemos, que nós devemos fazer e que nós sabemos, todos nós sabemos que quando nós praticamos o bem para aqueles que nos fazem o bem ou até mal, traz um bem muito maior para nós mesmos. Amém. Em segunda instância, o nosso apóstolo nos diz aqui, nós devemos orar pelos que nos maltratam e pelos que nos perseguem. Em situação de colegas, nós temos colegas que nós sabemos que nos perseguem dia após dia. Exato. Mas porque nós estamos na palavra, nós somos pessoas que... Temos que cumprir. Temos que cumprir, é difícil, sim, dói, às vezes fazemos de má vontade, mas traz um bem de uma forma muito automática, na verdade. Exato. A partir do momento em que tu decides fazer, deixar aquilo que é a tua vontade, o teu acho, aquilo que tu sentes, tu deixas com que a vontade de Deus se sobreponha a tudo isso, nós sabemos que nos liberta de sobremaneira. E, por último, o nosso apóstolo nos diz fazer bem aos que nos fazem mal. Na verdade, os 3 pontos só diferem no primeiro verbo, que é bendizer, orar, fazer bem. Mas, na verdade, resume-se numa mesma coisa. É decidir amar o nosso próximo, simplesmente. Independentemente daquilo que as pessoas nos fazem, daquilo que as pessoas falam de nós, daquilo que as pessoas representam para nós, nós decidimos amar as pessoas e esquecer esses sentimentos. Nós vamos ver que nós vamos tirar um peso das nossas costas e a nossa vida vai ficar liberta. O nosso apóstolo aqui diz que nós devemos fazer isso todos os dias, até sentirmos que o sentimento saiu completamente. Isto é muito importante e muito poderoso. Amém. Então vamos todos mesmos decidir deixar todos esses sentimentos negativos para trás, vamos esquecer, mas para os casados nós costumamos ouvir na igreja testemunha dizer, mas pastor, tu não sabes o que ela me disse, a forma como ela falou comigo, o tom com o qual ele falou comigo. Vamos decidir simplesmente deixar isso e pedir perdão primeiro à pessoa em causa, independentemente de quem tiver razão ou não, e decidir fazer aquilo que é a palavra de Deus ou não. Amém. Amém. Então eu vou pedir para baixarmos as nossas cabeças, fazer a seguinte oração. Vamos dizer, ó Deus, eu decido perdoar todo o mal que me fizeram. Eu decido perdoar todo aquele que me ofendeu. Eu decido perdoar todo aquele que me maltratou. Eu decido amar ao meu próximo, independentemente daquilo que as pessoas me fizerem, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui tem um hino que nós vamos cantar enquanto o amado irmão, a amada irmã que está aí com seu marido, com seu filho, dê um abraço, fale para ele uma palavra muito especial, fale coisas bonitas enquanto ele ainda está vivo. Não espere ele morrer, estar lá no caixão, naquele momento triste, para falar de palavras bonitas. Aproveite neste momento e demonstre esse amor que tu sentes por ele, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu primo, todas aquelas pessoas, e decida mesmo viver em amor. Enquanto nós aqui cantamos um que diz, Pai, faz-nos um. Então dê um abraço a ele, cumprimenta ele e juntos vamos manifestar esse amor de Deus. Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um,
para que o mundo saiba que enviaste um Filho. Pai, faz-nos um. Pai, somos um. Pai, somos um. Pai, somos um. Para que o mundo saiba que enviaste um Filho. Pai, somos um. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então nós, antes de passarmos para a próxima parte do nosso grupo familiar, que vamos falar acerca de finanças, só queria mesmo reforçar aqui a todos que estão a acompanhar o nosso programa, enviar a sua SMS para o 842418-169. E desde já quero pedir aqui a equipe técnica só para trazer aqui o celular para nós podermos ler as nossas SMS. Enquanto isso, nós agora vamos passar para outra parte onde nós vamos falar acerca de dinheiro. Sim, é verdade. Nós vamos falar acerca de dinheiro, que na casa de Deus também fala-se de dinheiro. Não é tabu falar de dinheiro na casa de Deus, é muito importante. Hoje nós vamos aprender qual é a importância do nosso dinheiro na casa de Deus. Então, o nosso dono de casa vai nos abençoar aqui com uma palavra de finanças. Muito obrigado, líder. Glória a Deus a todos que nos acompanham, e é tempo de nós falarmos acerca de finanças. E o tema para hoje é acerca dos dízimos. Vamos à Bíblia, lá em Malaquias. No livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, então você pode nos acompanhar aí na sua Bíblia. E vamos ao capítulo 3, versos 10 e 11. Então, porque eu sei que muitos frequentam a escola bíblica, e desde já, se você não frequenta ainda a escola bíblica, nós estamos aqui com uma serva do departamento da escola bíblica que pode lhe ajudar. Então, vamos a isso. Malaquias 3:10, assim diz a palavra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a porta dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, o que se propõe dizer acerca dos dízimos? Primeiro, o que é o dízimo? Ou quem instituiu o dízimo? Conforme nós vimos na passagem bíblica que acabamos de ler, foi Deus quem instituiu o dízimo. Não foi a igreja X, Y ou Z, não foi o apóstolo X, Y ou Z, mas sim foi Deus quem instituiu os dízimos. E dízimo é 10% de tudo quanto Deus nos abençoa. Se calhar você tem um negócio, se calhar você tem um emprego e diz assim: ok, eu tenho o meu emprego, mas também faço um pequeno negócio. O meu dízimo eu já dou do meu salário. Você tem que dar dízimo de tudo quanto Deus lhe abençoa. Você tem o dízimo do seu emprego, mas também tem o dízimo do seu negócio. E quando nós damos o dízimo, nós não estamos a pagar nada a Deus. Deus, Ele precisa de nós, mas sim para nos abençoar. Nós estamos a semear. O dízimo faz parte da lei cardinal de Deus de semear para colher. E é muito importante nós darmos os nossos dízimos para protegermos as nossas finanças. Dízimo serve para, primeiro, suprir as necessidades da igreja. Todos nós vamos à igreja, alguns gostamos do momento do louvor, porque tem ali os músicos a tocarem quase todos os instrumentos musicais. Você se calhar gosta de ir à igreja, porque na igreja sente lá o conforto, a paz de Cristo. Então, tudo isto é o dízimo que você tira, o seu e o meu dízimo, que sustenta. É por isso que nós damos na igreja. Também serve para abençoar os outros. O nosso ministério, pela graça de Deus, tem abençoado várias famílias por todo o mundo, mesmo aqui em Moçambique.
Muitas são as famílias que nós já abençoamos, construindo casas, não só em Maputo, mas por todo Moçambique. Muitas são as famílias que nós temos abençoado com uma cesta básica. Então, é o seu dízimo quem leva para abençoar todas essas pessoas, por todo o mundo. E também serve para abençoar a nós, conforme eu disse, passo aqui a repetição. Você chega na igreja e sente, tem lá o ar-condicionado, estamos numa altura de verão, o nosso verão é muito quente aqui no nosso país. Você vem à igreja, mas está confortável, porque é o seu dízimo quem sustenta tudo isto. E, seguindo, para quem que nós damos? Quando nós damos o dízimo, nós não estamos a dar ao pastor, não estamos a dar ao bispo, não estamos a dar ao apóstolo, nós damos o dízimo a Deus. E é por isso que nós damos o dízimo na igreja, na casa de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui no grupo familiar. No grupo familiar, nós damos apenas as nossas ofertas do grupo familiar. Mesmo que seja no valor do seu dízimo, você quer dar essa oferta, não tem problema. Pode muito bem dar essa oferta no grupo familiar. Mas o dízimo como tal, nós damos na igreja. E em que igreja? Na igreja onde nós somos alimentados espiritualmente. Porque se calhar você, estamos agora nos últimos dias do mês, já estamos a iniciar outro sim, mas você não pôde ir à igreja onde tem ido se alimentar, mas foi para uma outra igreja. O dízimo você vai dar na igreja onde você é alimentado, onde você é membro daquela igreja. Amém? Amém. Depois, o que é que Deus faz quando nós damos o dízimos? Vamos a Malaquias 3:11. Deus diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas são as pessoas que têm contado algumas histórias, posso assim dizer, ou testemunhos, quando ia chegar ao final do mês, de repente o meu filho adoeceu, de repente o meu carro avariou. Então, tudo isso é o ladrão que vem lá em João 10:10, que vem para roubar, matar e destruir. Quando nós somos fiéis no dízimo, Deus repreende esse devorador, porque o devorador, ele inicia no mundo do espírito. O ladrão não é apenas aquele que está lá fora para encontrar uma oportunidade de nos saquear. Não, o devorador, ele inicia no mundo do espírito. E o diabo, que é o ladrão, ele traz estes problemas, traz essas circunstâncias, essas situações, para quê? Para roubar aquilo que é o seu fruto. Então, quando nós damos o dízimo, quando somos fiéis nos nossos dízimos na casa de Deus, não tem como ele entrar para roubar ou matar as nossas finanças. Por quê? Porque Deus está ali para repreender o devorador. Amém? Amém. Então, esta é a mensagem dos dízimos que trazíamos para hoje. E eu quero convidar a si, aí em casa, prepare agora a sua oferta do grupo familiar. Lembre-se, esta oferta está a salvar milhões de pessoas. Esta oferta, você tem que dar graças a Deus, porque você consegue levar este canal para mais longe. Muitas são as nações que estão a acompanhar-nos agora por via do YouTube. É graças à sua oferta, ao seu dízimo. Então seja fiel e Deus vai lhe abençoar. Então nós vamos cantar um hino que diz: trazei os dízimos à casa do tesouro. Amém. Amém. Então enquanto isso, você vai ver aí no seu placar, vai aparecer como que você pode semear, se você não tem um líder do grupo familiar na sua casa neste momento, como você pode fazer a sua oferta para este grupo familiar, para que a sua semente possa salvar milhões de pessoas. Amém. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Trazei ofertas em adoração, trazei riquezas com gratidão.
coração. Ele é digno, digno, digno é o Cordeiro, digno do nosso louvor, digno é o Cordeiro de receber a glória e o poder. Amém, glória a Deus. Então, essa foi a nossa palavra acerca de finanças, e ainda podemos orar pelas pessoas, pelas sementes que as pessoas semearam nesta noite. Amém. Glória a Deus. Então, você coloque a sua mão no peito e eu vou orar. Querido Pai Celestial, graças te damos por todas as sementes que o seu povo trouxe até si. Senhor, nós abençoamos essas sementes e conforme a tua palavra diz, nós proclamamos as bênçãos de Abraão sobre todo o povo. Nós falamos, Senhor, Filipenses 4:19, que é o Senhor quem está a suprir todas as necessidades do seu povo. E conforme a palavra que hoje ministramos aqui, Senhor, o devorador não irá roubar as sementes do seu povo para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim foi a nossa palavra hoje de finanças, super abençoada. Acredito que todo mundo que está aí a assistir o nosso programa foi realmente tocado e abençoado por esta grande mensagem. Então, se eu queria reforçar mesmo, envie seu SMS para 842418 169 para aquele que acabou de assistir o nosso programa, sentiu-se maravilhado, tocado e gostaria mesmo de ter um grupo familiar na sua casa. Diz assim: olha, pastor, olha, líder, eu preciso de um grupo familiar na minha casa. Então, envie seu SMS, os dados da sua casa, de onde é que nos acompanha, a solicitar um grupo familiar na tua casa, que nós vamos mandar um líder bem treinado, bem formado, para lhe trazer aquilo que é a mensagem de Deus, para iluminar a sua casa, para iluminar o seu bairro através do grupo familiar. Então, nós agora vamos passar para outra parte do nosso grupo familiar, que é o estudo bíblico, que hoje nós vamos falar acerca do princípio geral da autoridade. Nós estamos a vir de uma série de lições. Estávamos a falar acerca do lar cristão e falamos um pouco acerca dos princípios gerais da autoridade dentro da família. Nós aprendemos que dentro da família quem tem que estar em primeiro lugar é Deus, o marido, a esposa, os filhos, depois as outras coisas. Então, hoje nós vamos sair um pouco da família, vamos falar no geral, o princípio geral da autoridade. O que é uma autoridade? Posso assim dizer, só para darmos um pontapé de saída. A autoridade é uma pessoa que está em eminência, seja em qualquer setor que tenha um cargo, que dentro desse cargo eu estou lá como um subordinado ou como um liderado, que eu como liderado ou como subordinado eu tenho que me submeter àquilo que é autoridade, aquilo que é, por exemplo, temos aqui o nosso presidente, que ele está em eminência, ele é a nossa autoridade aqui no país, em todo Moçambique, ele é a nossa autoridade, então nós temos que nos submeter a ele, às ordens dele. Então é o mesmo, é o que nós vamos aprender hoje. Então, primeiro, dizer que existem dois tipos de pecado, só para podermos começar assim com a nossa lição. Existem dois tipos de pecado. Existe pecado contra a autoridade de Deus e também existe pecado contra a santidade de Deus. O pecado contra a autoridade, conforme dizia, primeiro temos que partir do princípio que toda autoridade foi instituída por Deus. Lá em Romanos 13, no capítulo 13, de 1 a 7, podemos estar a abrir as nossas Bíblias ou a anotar, depois vamos ler daqui a nada, diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. Ou seja, o meu chefe, o meu patrão, o meu marido, para aqueles que são esposas, o seu marido, o seu chefe, seja lá quem for que esteja em eminência sobre alguma autoridade, essa autoridade foi instituída por Deus. E quando nós confrontamos essa autoridade, nós estamos a confrontar diretamente a Deus. Ou seja, estamos a dizer a Deus que aquela autoridade não presta ou aquela autoridade não vale a pena. E quando nós fazemos isso, nós estamos a confrontar diretamente a Deus.
E esse tipo de pecado, Deus ele não perdoa. E existe pecado contra a santidade, que é quando nós escorregamos em alguma lei de Deus, quando nós pecamos conscientes ou inconscientemente. Então, esse pecado Deus perdoa, porque o próprio Deus sabe que nós não somos perfeitos. Por vezes nós pensamos que assim que nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, nós nunca vamos pecar, somos os únicos santos. Isso não é verdade. A Bíblia diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer aqui na face da terra. Mas à medida que nós vamos conhecendo a Deus, vamos conhecendo a Jesus, Ele vai nos santificando. Tem coisas que nós vamos deixando progressivamente. Então, eu também estou sujeito a falhar. Então, Deus perdoa esse tipo de pecado só contra a autoridade que Ele instituiu. Então, conforme disse, acredito que já abrimos lá em Romanos 13, de 1 a 7, que eu vou ler, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Ou seja, nós, principalmente aqui no nosso país, nós temos aquela tendência de zombar, temos de zombar a nossa autoridade com os memes e tudo mais. E nós pensamos que isso é uma coisa inofensiva, mas trata-se de uma autoridade. E quando nós fazemos isso, confrontamos, lançamos piadas à nossa autoridade ou falamos mal, nós estamos a trazer condenação a nós mesmos. E por vezes as coisas na nossa vida não andam por conta de estarmos a zombar ou a confrontar a nossa autoridade. E uma coisa também que nós temos que meter em mente, que acontece com muita gente, é que pensa que toda autoridade que existe é uma autoridade perfeita, é uma pessoa que não falha, é uma pessoa que não tem defeitos. Estamos totalmente enganados. Toda autoridade tem as suas falhas. Nenhum chefe, nenhum patrão é perfeito, nenhum pastor, nenhum bispo é perfeito. Tem as suas falhas, tem as suas fraquezas. Então, nunca devemos esperar que aquela pessoa seja perfeita, que o nosso chefe, que o nosso patrão seja perfeito. Porque, por vezes, quando nós vemos ela falhar, nós pensamos que aquela pessoa não é digna de estar ali sobre a autoridade. Então, nós não podemos fazer isso. Então, nós também aprendemos nas lições passadas, passo a repetição, que dentro da família existe uma autoridade. Se calhar para você que está a acompanhar o nosso programa pela primeira vez, que é casado, ou que é filho, que é marido, ou que é esposa, dentro da família existe uma autoridade. Há famílias que estão desgraçadas hoje porque não têm esse conhecimento, não têm essa sabedoria. E que eu estou a trazer hoje para si. Lá em Efésios 5, capítulo 5 a 22, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, antes de dar continuidade, nós aprendemos que Cristo é a cabeça da igreja. Assim é a semelhança de um corpo. Quando um corpo tira a cabeça, o corpo ele não consegue se movimentar. Até pode se movimentar, mas não terá nenhuma direção. O corpo só vai andar de um lado para o outro sem nenhuma direção. É a mesma coisa que acontece dentro da família. Se o homem não assumir a autoridade que tem na família, a família vai se desgraçar, vai andar de um lado para o outro sem nenhuma direção. Por isso que a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, ou seja, o cabeça também da família. É o homem que tem que exercer a autoridade dentro da família. É o homem que deve dar direção à sua família. E quando há essa troca de autoridades, aí o que acontece? A família abre portas para o diabo entrar. E nós sabemos que aqui o nosso dono de casa falou, que está escrito lá em João 10:10, que o ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir. É por isso que temos filhos que andam sempre em problemas, nos maus caminhos, são mulheres, são famílias que estão em processo de divórcio, porque por causa da inversão da autoridade. Então, é importante nós termos esse conhecimento, que na família primeiro está Deus, depois o marido, a esposa e os filhos. E também no emprego, existe também uma autoridade. Existem lá, quando nós fazemos a entrevista, depois nos apresentam quem é o chefe, quem é o subchefe, quem é o diretor, quem é o co-diretor, e por aí vai. E nós temos que obedecer todas aquelas pessoas que estão em eminência. Lá em Romanos,
Romanos 13, de 1 a 7. Vou ler aqui uma passagem, diz assim: dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Por vezes nós temos aquelas situações em que aqui a nossa dona de casa falou que temos, às vezes temos aqueles chefes ou aqueles colegas que têm algum cargo acima de nós, que gostam de nos maltratar, que gostam de falar mal ou uma coisa do gênero. Então, a pessoa não é perfeita. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que obedecer na mesma. E o que acontece? Por ser uma autoridade instituída por Deus, que é uma lei de Deus, quando nós cumprimos, Deus ele nos abençoa. Quando nós fazemos, independentemente se a coisa que a pessoa mandou está errada, eu falo dentro do emprego, está errada, faça. Ele depois vai se entender. Por quê? Porque você obedeceu a autoridade. Agora, se for já dentro da palavra de Deus, que por exemplo, uma autoridade te manda fazer algo que está contra a palavra de Deus, aí também não podemos fazer isso. Amém? Por quê? Porque é uma coisa que vai contra a palavra de Deus, mas nós devemos nos submeter. Dentro do nosso setor de trabalho, tem lá o chefe, tem um patrão, nós temos que realmente obedecer. No país, nós temos o nosso presidente da República, temos os ministros, os deputados e por aí. Todos esses são pessoas que estão sobre alguma autoridade e nós temos que obedecer. Por quê? Porque a obediência, ela traz prosperidade. Ela traz prosperidade. Esse é um grande segredo de Deus. Não vamos procurar entender, porque se calhar a pessoa está aí e diz, não, mas não, a pessoa fulana que está sobre eminência ou está sobre alguma autoridade, faz isto, não está a fazer coisa perfeita. Deixa, essa pessoa vai se entender com Deus. Deus, ele está a ver. O que é que nós temos que fazer? Simplesmente obedecer. Dentro da igreja nós também temos autoridade. Eu vou falar... temos esse princípio geral da autoridade. Eu vou falar mais da nossa igreja Maná, que nós temos como presidente e fundador da nossa igreja, temos o nosso apóstolo Jorge Tadeu, e que de seguida nós temos lá os bispos, temos os bispos temos de África e por aí em diante, e depois de seguida temos os bispos nacionais, depois temos os bispos provinciais, temos os pastores, temos os presbíteros, temos os diáconos, depois temos os irmãos. Então, como é que funciona? De forma crescente, os irmãos, eles obedecem aos diáconos. Os diáconos, os presbíteros, os pastores, os bispos ao apóstolo. E quando há essa inversão de, por exemplo, um diácono não obedece a um presbítero ou a um pastor, ele vai trazer problemas para si mesmo. Dentro da igreja, nós também temos esse princípio geral de autoridade. E quando nós não obedecemos, nós trazemos condenação a nós mesmos. Então, o que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus é obedecer às autoridades. Então, quando nós obedecemos às autoridades, automaticamente nós estamos a obedecer a Deus. Então, é isso que nós temos que colocar na nossa mente, que tem que estar mesmo gravado no nosso coração, que toda autoridade vem de Deus. E quando nós obedecemos a autoridade, independentemente se a pessoa é da igreja ou está fora da igreja, nós temos que obedecer, porque Deus foi Ele quem colocou essa pessoa naquele lugar. Então, eu como subordinado, o que eu tenho que fazer? Tenho que obedecer e basta. E também tenho que reconhecer que aquela pessoa que está ali, sobre aquela autoridade, é uma pessoa que foi instituída por Deus e tenho que saber também que essa pessoa, ela não é perfeita. Amém, família? Glória a Deus. Então, essa foi a nossa lição que queria trazer hoje acerca do princípio geral da autoridade. Eu queria exortar também a todos que acompanham o nosso grupo familiar, que queriam aprender mais acerca dessas lições do grupo familiar, que nós temos um manual com lições do grupo familiar que o irmão pode adquirir e semana após semana pode lá ler e também estar a par daquilo que nós falamos aqui hoje. Eu falei de uma forma resumida, mas o irmão pode comprar, adquirir esse manual de lições do grupo familiar para poder ler com mais devagar, com versículos bíblicos, abrir lá a Bíblia com mais devagar. Como nós estamos na televisão e o tempo é dinheiro, não temos como aqui, senão íamos ficar todo dia, íamos fazer vigília aqui no nosso programa. Amém, família? Glória a Deus. Então, antes mesmo de passar
para a parte de salvação, vou ler aqui algumas mensagens. Vou ler aqui algumas mensagens que dizem assim: boa noite, família, estamos agradecidos pela vossa persistência em nos trazer palavras de esperança. Glória a Deus. Aqui diz: paz e graça, estou ligado ao grupo familiar Stélio de Trevo. Um forte abraço, Stélio. Boa noite, família Maná, Guef, está uma bênção. Aqui é a família Manissa, diretamente de Buquiço. Um bem-aja. Deus abençoe, família Manissa. E aqui diz assim: o Guef está uma bênção. Aqui é Ru. Então, um forte abraço, Ru. Continue ligado ao nosso programa. Aqui diz: boa noite, líder. Aqui Lourdes, estou acompanhando o grupo familiar com os meus irmãos a partir do bairro de Infulene. Um forte abraço, continuem ligados ao nosso programa. Aqui diz assim: boa noite, família Maná, estamos ligados ao maravilhoso grupo familiar a partir da Zona Verde, família Chirudes, bem-aja. Boa noite, família Maná, acompanho o grupo familiar a partir de Tchumene 1. É uma bênção estar conectado com Deus e aprender mais da sua palavra. Lourdes Saturnino, um forte abraço, irmã Lourdes. São muitas mensagens. Boa noite, pastor. Boa noite aos donos de casa. Já estamos ligados ao grupo familiar a partir da cidade de Quilimane. Família Contente, bairro Floresta. Aleluia. Família Contente, está sempre contente. Aleluia. Aqui uma pessoa mandou uma mensagem, diz: olá, eu gostei da vossa oração. Glória a Deus. Boa noite, líder, toda a família Maná. Estamos ligados a partir de Machixe, Denise, Wina, Lloyd e Loriane. Então, um forte abraço, família. Continuem ligados. Então, continuem mesmo a enviar as vossas mensagens, os vossos pedidos de oração. E nós estamos aqui para ler a sua SMS. Então, nós desde já vamos passar para a parte da salvação e a nossa dona de casa, a Merlinda, vai nos abençoar com essa palavra a todas aquelas pessoas que estão a acompanhar o nosso programa pela primeira vez. Amém? Amém. Então, a palavra de salvação de hoje gira em torno de Romanos 3, 10. Está escrito o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Para dizer que nenhum de nós é merecedor. Estivemos aqui a dizer que, a falar da autoridade de submissão, às vezes são pessoas que nós vemos que não têm qualificação, mas não está na nossa alçada a entender. E para isso também nós devemos entender que a salvação não é uma coisa que só porque a pessoa dá esmola, a pessoa é merecedora de ter salvação. Salvação é uma decisão, é um modo de vida que nós decidimos levar agora com Jesus. E eu quero falar para todos aqueles que nos veem hoje pela primeira vez e que desejam receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós vamos fazer uma pequena oração, vamos todos acompanhar. A igreja aqui em casa também vai acompanhar e vamos só fazer uma confissão a Jesus. Vamos dizer: Pai querido, Pai amado, eu decido receber-te na minha vida a partir de hoje, para andar contigo para sempre. Pai querido, Pai amado, entra na minha vida, faça morada. Pai querido, Pai amado, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, é no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a todos aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez, dizem que eu gostaria mesmo de andar com Deus, eu gostaria mais de conhecer a Deus. Envie a sua SMS com os seus dados, que nós vamos entrar em contato consigo e direcionar a igreja mais próxima da sua casa. E também adquira uma Bíblia, comece a ler e juntos vamos fazer essa caminhada. E eu vou continuar aqui a ler antes de passarmos para o altar de oração. Tem uma mensagem aqui que diz assim: boa noite, irmão em Cristo, meu nome é Belton e estou acompanhando o programa a partir de Niassa, Coamba. Peço uma oração para superar o obstáculo sobre o meu desemprego. Então nós vamos orar por si, continue ligado ao nosso programa. Então tem outra mensagem que alguém diz assim: paz líder, como faço para semear? De seguida nós vamos entrar em contato consigo
fique ligado mesmo ao nosso programa. Aqui diz boa noite família, estamos ligados ao programa Família Henriques em Quilimane. Glória a Deus. Então, neste momento nós vamos passar para o altar de oração, nós vamos ler, vamos orar, quis dizer, pelos pedidos de oração e de seguida nós também vamos interceder e depois vamos deixar aqui as últimas considerações, beijinhos e abraços para as pessoas mais próximas de nós. Então, nós agora vamos passar para o altar de oração. Que enviou o seu pedido de oração, baixe a sua cabeça e eu vou orar agora. Querido Pai Celestial, debaixo da tua unção e do teu poder sobrenatural, que desce do trono do nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso apóstolo Jorge Manuel Guerra Tadeu, ao nosso bispo nesta nação moçambicana, bispo Luiz Alexandre, a todos os bispos, pastores, Senhor, é neste rio de autoridade que eu te entrego todos os pedidos de oração, e eu falo desde já que todas as portas que estavam fechadas para emprego estão a ser abertas em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, que onde havia enfermidade está a secar desde a raiz, que haja cura, haja milagres. Senhor, eu declaro que as famílias estão sendo restauradas neste momento. Todos os problemas estão a secar pela raiz, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, família. Então nós agora vamos entrar no momento de intercessão, que nós vamos interceder a favor dos assuntos da nossa igreja. Dizer que a intercessão é um tipo de oração. Nós temos vários tipos de oração de consagração e por aí adiante. Nós temos a oração de intercessão. O que é a oração de intercessão? É onde nós intercedemos, nos colocamos na brecha a favor de algum assunto ou de alguém. Então nós hoje vamos nos colocar na brecha e vamos interceder a favor de todos os grupos familiares que acontecem aqui no nosso país, em todo o mundo, e também vamos orar pelo nosso apóstolo. Então, essa oração tem as suas normas, onde nós entregamos o assunto a Deus, oramos em línguas, repreendemos o diabo e por fim nós louvamos a Deus. Então vamos levantar os nossos braços, vamos dizer, querido Pai, nós trazemos diante de Ti os grupos familiares da nossa igreja, de toda a nação e de todo o mundo. Nós oramos pelas presenças, pelas salvações, pelas curas e milagres, pelas finanças e pela multiplicação desses grupos familiares. Pai querido e Pai santo, como não sabemos orar como convém a favor desses grupos familiares, nós vamos orar em línguas, acreditando que estamos a fazer a oração perfeita em nome de Jesus. Oremos em línguas. Amém. Vamos botar nos dedos para baixo. Vamos dizer, Satanás está escrito e contra a investida do corpo de Cristo, o inferno não poderá prevalecer. É por isso que nós te repreendemos e te ordenamos, liberta agora mesmo todos os grupos familiares da nossa igreja, da nossa nação, de todo o mundo, em nome de Jesus. Diga, nós nulificamos e fazemos secar pela raiz toda palavra negativa proferida contra os grupos familiares da nossa igreja, em nome de Jesus. Nós ordenamos a todo impedimento da multiplicação dos grupos familiares que caiam por terra agora mesmo, em nome de Jesus. Vamos dizer, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque a tua graça, ela nos basta, em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer, Pai querido, no mesmo Espírito, nós não cessamos de dar graças, orando, levantando os braços do nosso apóstolo, Jorge Tadeu, pela sua família, pelo seu ministério, pelas suas viagens apostólicas,
Continua, Senhor, a abençoar o nosso Moisés, para que cada vez mais ele possa nos direcionar para aquilo que é a nossa chamada, para aquilo que é o nosso alvo. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim foi a nossa intercessão. Então, podemos tomar o nosso assento. Então, já estamos mesmo bem no final do nosso programa. Então, só queria aqui responder a mensagem do nosso irmão que disse como é que ele poderia semear. Nós já estamos quase no fim do nosso programa, mas se o irmão estiver a acompanhar o nosso programa pelo YouTube, assim que nós terminarmos o nosso programa, pode recuar um pouco a programação para a parte que nós vamos falar de finanças, e lá tem uma placa pelo qual tem os dados que o irmão pode semear, pode fazer a sua transferência. E dizer que nós já estamos quase mesmo no fim do nosso programa, mas antes de nós encerrarmos a nossa programação, vou deixar aqui as últimas considerações aos donos de casa. Então, primeiro, as irmãs. Então, como última consideração, só gostávamos de agradecer pelo líder, pelo grupo familiar. Amém. Realmente o grupo familiar foi uma bênção, e dizer para os telespectadores lá em casa, todos aqueles que nos veem através do streaming ou através do YouTube, para que possam realmente desejar de todo o coração fazer parte de um grupo familiar. Amém. Porque o grupo familiar nos ajuda não só a ter conhecimento da verdade de Deus, mas ajuda a trazer aquilo que é a luz de Deus para aquilo que são as nossas casas e para as nossas vidas. E deixar um forte abraço para a liderança da Maputo 2 e deixar um olá para todos os nossos irmãos da Igreja de Mikajuni. Amém. Glória a Deus. Dono de casa. Glória a Deus. Agradecer a presença primeiro de si, amado telespectador, muito fiel a este grupo familiar. É isso mesmo, o grupo familiar é mesmo para enraizarmos as nossas vidas, primeiro em Jesus Cristo, na palavra e também na igreja. Quero deixar um olá para todos que nos acompanham, já deixei aqui para a minha família, também já deixou para a nossa igreja de Mikajuni, já deixei aqui para a nossa liderança da Maputo 2, e dizer que próxima quarta-feira nós estaremos mais com mais um grupo familiar. Então não deixe de acompanhar, siga sempre este canal, TV Maná Moçambique, e você nunca mais será o mesmo. Amém. Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé. Então nós vamos encerrar o nosso grupo familiar. Eu também me despeço com a promessa de voltar na próxima quarta-feira, assim se realmente Deus o permitir, se Jesus não vier nos buscar antes disso. Mas nós estamos aqui e nós vamos sair com um hino que diz: temos vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, tchau, tchau, um beijo a todos, um bom descanso e continuem ligados à nossa programação da TV Maná Moçambique. Temos vitória, no nome de Jesus.